Boa noite, todo mundo. Vamos dar início? Gustavo, tá liberado? À vontade, quando quiser. Perfeito. Carol tá aí? Oi, gente, boa noite. Então, gente, eu e Carol somos irmãs, nós somos as fundadoras da Macai Biquíni. Meu nome é Julia Mauro, de novo, eu tenho 21 anos. Faço administração na PUC, tô no 8º período. Devo atrasar um aninho aí para me formar. E a Carol se apresenta logo. Meu nome é Caroline, eu me formei em administração agora no meio do período na IBMEC. Eu tenho 24 anos, mas todo mundo confunde a gente sendo gêmea. Clássico. E Quer é isso, passar a página? a gente trouxe uma apresentação breve aqui sobre a empresa, falar um pouco da trajetória, falar um pouco da nossa trajetória, como a gente foi crescendo junto da Macai, mas a gente quer deixar muito aberto para vocês, se vocês já têm dúvidas na cabeça de vocês, ou então ao longo da apresentação, se forem surgindo dúvidas, por favor, fiquem muito à vontade de compartilhar com a gente, porque vai ser bem breve a apresentação e a gente já vai abrir para pergunta, então... E essa abertura que a gente dá para a nossa comunidade sempre foi um dos pilares muito fortes que a gente teve na Macai desde o início, de construir a marca junto com as nossas clientes e junto com quem estava acompanhando. A gente sempre foi muito aberta a feedback e essa apresentação não poderia ser diferente. Então, por favor, fiquem super à vontade de perguntar o que vocês quiserem. A gente é muito aberto e transparente. Então, já falamos um pouquinho sobre nós, somos irmãs, a gente veio de uma família que sempre gostou muito de praia, surf, então a gente sempre teve essa proximidade, não só com natureza e praia em geral, mas consequentemente com biquíni. E contando um pouco sobre como a Macai começou, como a gente teve a ideia inicial, a gente estava numa viagem de surf no Havaí, e lá tinha essa modelagem de biquíni perfeita, que valorizava o corpo, e a gente não encontrava aqui no Brasil de jeito nenhum, não tinha esse segmento, apesar do Brasil ser o país dos biquínis, a gente encontrava esse buraco assim no mercado, que atendia só biquíni para adulta e biquíni para infantil, e para jovens adultos, assim, adolescente, que valorizasse o corpo, que tinha essa comunicação, essa proximidade com o público, a gente não encontrava, e essa modelagem também. E lá no Havaí tinha essa, só que era assim, muito caro, um negócio, tipo, absurdo, a gente gastava todo o nosso O dinheiro. dinheiro. E aí surgiu a ideia, deu e da minha outra amiga que estava viajando com a gente, a Marcele, da gente começar a fazer esses biquínis aqui, muito porque a gente queria parar de gastar dinheiro. Então veio muito de uma necessidade que era nossa. A dor era muito nossa, e depois a gente foi descobrir que era a dor de muitas outras jovens no mercado. Então a gente voltou para o Brasil depois dessa viagem, que foi em janeiro. Você tinha quantos anos? Isso eu tinha 15 anos. E eu tinha 19. Isso, fiz 16 em junho, assim, foi bem próximo. Em março, maio, a gente já tinha lançado a primeira coleção, que começou também muito pequena, só para as amigas. E a coisa foi crescendo, foi ganhando visibilidade. E a gente foi crescendo muito aos poucos. Quer pegar daí, Lon? Ah, tá, pode ser. Então, aí, resumindo um pouco, porque isso foi 2015, resumindo um pouco de como a gente chegou até hoje, tiveram, obviamente, várias pedras no caminho, como todos os empreendedores, mas uma coisa muito importante a ser destacada era que a gente fazia a Macai por um hobby, era só porque a gente queria biquíni pra gente, e a gente via essa dor nas nossas amigas também. A gente pegou essas modelagens, replicou aqui, e aí a amiga nossa queria, a amiga da amiga nossa queria, e a gente viu que a gente realmente tinha um potencial de mercado. Só que a gente fazia uma coleção por ano, e aí no ano seguinte a gente fez mais uma coleção. Só que era aquele negócio, a Ju nem tinha entrado na faculdade, eu estava no meu segundo período, terceiro período da faculdade, e a gente ficava tipo, cara, eu não sei o que a gente vai fazer da nossa vida. Por enquanto tá super legal fazer a marca, vamos tocando. E a gente foi tocando a marca durante os 3 primeiros anos de vida dela. E a gente viu que a oportunidade era real com essa marca, o potencial da marca era real, quando depois de 3 anos, eu tendo passado meio ano fora da marca, a Ju tendo passado meio ano fora da marca, ela continuava andando sobre os próprios pés, assim, sem a gente ter botado muito esforço. Depois de alguns aconselhamentos profissionais para a gente resolver se a gente queria estar dentro da marca ou não, em janeiro de
19. 19, eu e Ju sentamos e falamos, tá, a gente quer continuar com a marca ou não? A marca vai continuar sendo um hobby nosso ou vai ser o nosso destino profissional? É o que a gente realmente gosta de fazer? É empreendedorismo que a gente quer fazer? A gente não quer ter aquela carreira tradicional que é a que a gente normalmente conhece na faculdade, tipo, tá na faculdade, tem um estágio, ganha experiência de mercado, depois talvez você sobe um pouco dentro da sua empresa e com essa bagagem profissional você se arrisca a empreender. A gente fez a trajetória totalmente ao contrário, por uma oportunidade que a gente teve quando a gente tinha 15, 19 anos, que caiu, não vou dizer no nosso colo, assim, mas foi uma oportunidade que a gente não vê acontecendo muito com jovens de 15 anos e etc. E aí, em janeiro de 2019, a gente falou, tá bom, a gente ama fazer isso. Eu já passei um tempo longe, vi que já explorei o mercado, não gostei de nada que eu fazia, meu coração sempre me direcionava de volta para empreender, para estar trabalhando com uma coisa que eu acreditava, estar trabalhando com um propósito. E a Ju sentiu a mesma coisa. Então, em janeiro de 2019, que dá até para ver aqui na nossa trajetória que a logo, inclusive, mudou, porque foi um marco muito importante para a gente simbolizou basicamente o nosso crescimento profissional, nosso crescimento profissional, o crescimento da nossa marca. Então, essa mudança de logo definiu essa nova fase da Macai. E com isso vieram as contratações da Macai, veio o marketing digital, que foi um passo muito relevante dentro da gente, principalmente a gente sendo uma plataforma totalmente online, o nosso foco é totalmente online. Para quem não conhece a Macai, a gente tem o maior ponto de contato assim, com as nossas clientes é através do Instagram. Então, o marketing digital foi um ponto muito interessante para a gente também. A gente conseguiu abrir o nosso ateliê com o que a gente já estava faturando dentro da Macai. E com esses passos pequenos e esse crescimento orgânico, a gente foi conseguindo se estruturar no que a gente vem formulando hoje. Obviamente, a gente ainda não é uma empresa gigante, mas a gente consegue olhar para trás já e ver o quanto a gente cresceu desde janeiro de 2015. Nesse marco de 2019, no início, assim, onde eu e Carol, a gente sentou e a gente realmente definiu que a gente ia profissionalizar a empresa, foi quando começou toda a estruturação de empresa, sabe? Que a gente aprende em administração, que tem que fazer o plano de negócios, definir, mapear os processos. A gente não tinha nada disso. Então, foi quando a gente sentou, a gente definiu as áreas, a gente fez a nossa primeira contratação para delegar algumas funções. Então, foi a partir daí que a gente realmente começou a profissionalizar a empresa e visar crescimento, botar metas. E foi aí que realmente o crescimento começou. Porque antes a gente só estava levando, fazendo criação, vendendo, reinvestindo. A gente também não tirava nada da empresa. E parecia que todos os dias era tão desestruturado que todos os dias a gente acordava para apagar um incêndio. Então, era qual dragão a gente ia matar hoje, porque a gente não tinha nenhum tipo de planejamento a longo prazo, nem a curto prazo. A gente tinha planejamento de hoje, o que a gente ia fazer hoje, o que a gente ia fazer para conseguir fazer a nossa empresa sobreviver. Então, realmente estruturar essas áreas, definir qual era a minha área, qual era a área da Ju, qual era a função de cada pessoa que iria estar entrando na Macai, quais eram as tarefas que a gente ia conseguir delegar, porque quando você começa uma empresa, principalmente quando é só você é o financeiro, você é a produção, você é o marketing digital, você é a produção de conteúdo, você é tudo. Você tem que saber um pouquinho de tudo. E a partir do momento que a gente conseguiu ter uma verba um pouco maior para conseguir botar pessoas para dentro da empresa, a gente tinha que entender qual eram as nossas melhores qualidades, que eram coisas que a gente fazia com maestria e faziam ser o diferencial da Macai, e qual dessas outras coisas que poderiam vir pessoas que iriam fazer melhor do que a gente, só iriam fazer a Macai crescer. Só e graças a essas pessoas... Essa verba que você falou foi só de reinvestimento dentro da empresa. Até hoje a gente não teve nenhum aporte financeiro de fora. A gente teve um aporte inicial, que foi um investimento familiar. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, enfim, depois a gente entra em detalhes. E aí, depois da primeira coleção, a gente já conseguiu quitar essa dívida. E aí... Feriado, galera. E aí, depois disso, foi só reinvestindo na empresa. Então, essa verba foi só lucro que a gente foi reservando
Isso foi uma coisa que, enfim, que deu muito certo. A gente sempre foi fazendo passos muito pequenos e pegando o que sobrava e investia um pouco. Pegava o que sobrava e investia um pouco. Então a gente nunca teve um risco muito grande financeiro que corria. Mas é isso, sobre a trajetória, eu acho que é isso, né? E hoje a gente tá falando um pouco assim do nosso cenário atual na Macai. A gente tá com 6 mulheres no nosso time, contando com nós duas. A gente vai mudar para o nosso terceiro ateliê agora. Fala um pouquinho, Carol, enquanto as pessoas aqui. A gente está entrando no nosso terceiro ateliê, porque a nossa equipe finalmente está crescendo e a gente pretende cada vez mais estar botando mais pessoas para dentro, porque a gente viu o diferencial que as mulheres que entraram junto com a gente, tipo, aonde a gente estava e aonde a gente conseguiu chegar por essas qualificações que entraram dentro da Macai. E a gente está cada vez mais expandindo o nosso horizonte dentro da Macai. Para a gente, a Macai é um universo assim a ser muito explorado. Então, já dando alguns spoilers, a gente tem alguns outros rumos que a gente quer tomar dentro da Macai para continuar expondo o nosso lifestyle em diversas áreas da vida. Daqui a algum tempinho vocês vão entender o que a gente está falando, mas só dando uns spoilers, a gente está cada vez tentando adicionar mais produtos à nossa linha de produto para a gente ser uma marca cada vez mais completa, não só uma marca de biquínis. Bom, seguindo aqui. Quer falar, Lô? Começa aí. Pode ser. Falando um pouquinho do que a Macai representa e como a gente chegou até onde a gente chegou, a Macai sempre foi muito baseada na nossa comunidade. Como a gente falou no início da nossa apresentação, a gente é muito, muito transparente, muito vulnerável no sentido de ser aberta com as nossas clientes, porque foi isso que fez a gente crescer. A gente sempre deu muita abertura para as nossas clientes e escutou muito o que tinham a nos dizer, porque o nosso lema é de babes para babes, e a gente chama as nossas clientes de babes, porque como a gente estava atingindo uma necessidade nossa, a gente sabia que a necessidade nossa era a mesma de muitas pessoas. E em prol do nosso crescimento, a gente precisava escutar o que as pessoas queriam. Porque não era mais a minha vontade e a da Ju. Agora a gente estava servindo uma comunidade, a gente estava servindo necessidades de outras meninas. Então, esse feedback que a gente recebia sempre foi muito importante, tanto para a construção de comunidade que a gente conseguiu criar, de clientes muito fiéis, que passavam a ser totalmente engajadas com qualquer tipo de conteúdo que a gente postava, qualquer tipo de produto que a gente postava. Elas se sentiam pertencentes ao que a gente estava construindo, tanto pela intimidade que a gente dava com uma comunicação super aberta e super amiga e super... eu não quero falar tranquila, mas... esqueci a palavra. Mas essa sensação de, tipo... Não é uma marca inalcançável, sabe? É como se as minhas amigas estivessem fazendo biquínis. Então, por mais que isso deixasse a gente muito exposta, porque era como se você estivesse vendo tudo que estava acontecendo ali, quem está por trás dessa marca, quem são as pessoas que estão construindo isso, ao mesmo tempo que deixava a gente muito exposta, fazia as pessoas se sentirem muito perto. E além dessa questão da comunidade, a gente também sempre bateu muito na tecla do conforto e da autoconfiança e da sensualidade que as mulheres poderiam e deveriam conseguir conquistar a partir das nossas modelagens, porque a gente sempre acreditou muito no poder especial que as nossas modelagens tinham. A gente sempre investiu muito tempo e esforço em conseguir fazer aquela modelagem perfeita que a gente botava no corpo e falava, tipo... Cara, era o biquíni que eu tava precisando, porque nunca me senti tão valorizada num biquíni, nunca me senti tão confortável, tanto pela qualidade do tecido, quanto pelo corte do modelo. E a gente recebia muitas feedback das meninas também. Então, a gente sentia que a gente estava fazendo, ao mesmo tempo, construindo uma comunidade, fazendo um produto de uma qualidade muito maneira e fidelizando as nossas clientes a partir disso. Ju, quer passar? Já saiu? Desculpa, eu tava falando aqui a beça sem áudio. Eu só ia complementar
que realmente a modelagem é um dos nossos pontos, assim, diferenciais, que sempre quando a gente pergunta, assim, pega uma cliente e fala, por que você compra na Macau? Então, qual é o seu ponto preferido da Macai? Por que você escolhe a Macai e não qualquer outra loja de biquíni? Todo mundo fala que é a modelagem. Então, e é realmente onde a gente mais investe, porque para a modelagem ficar perfeita, é muito teste, sabe? Vai e volta, vai e volta. Isso é dinheiro, isso é tempo, é recurso. Então, isso tem um custo, mas que no final realmente vale a pena, porque é onde a gente investe e é onde a gente aposta no nosso diferencial. E aí, já entrando aí em dificuldades, eu posso adiantar, complementando o que você estava falando, que isso foi uma coisa que a gente aprendeu na marra, porque muitas vezes a gente testava uma, duas vezes a modelagem e falava, ah, tá bom, porque a gente fazia as coisas com 2 meses de antecedência e a gente tinha que lançar a coleção no verão de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente não se programava com tanta antecedência assim e não testava a modelagem tanto quanto a gente deveria e gostaria, e já deram alguns erros. Então, uma coisa muito importante que a gente aprendeu dentro do ramo da moda é que para você acertar na modelagem, para você definir, tipo, fechamos o piloto, é teste, 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 e isso exige um planejamento e uma programação com muita antecedência. Graças a Deus eu tenho a Ju na marca, porque ela é totalmente essa área. Eu sou o lado criativo, espontâneo, vamos fazer isso de ontem para hoje. E a Ju é tipo, não, Carol, tem que ser 6 meses antes, senão não vai dar, vamos fazer isso. O tempo já tá passando. Mas falando um pouquinho das nossas dificuldades, você quer falar das nossas dificuldades depois do que deu certo, Ju? Pode ser. Então, pessoas eu acho que é empresas em geral, uma das partes mais difíceis, assim, lidar com pessoas. É sempre um desafio contratar pessoas, contratar talento. E a nossa primeira dificuldade que a gente encarou com pessoas, assim, com relacionamento interpessoal foi eu e Carol, no caso, irmãs, sócias, muito diferentes na forma de trabalhar. Isso já foi um baque, assim, logo no início. Porque, ainda mais nessa fase onde a gente não tinha certeza do que a gente queria, que era muito aberto, que a gente não tinha áreas definidas, isso deixava em aberto, abrir espaço para discussão e para dúvida. Então, a gente tinha muitas brigas como sócias e irmãs, misturava E muita relação. dificuldade de separar, isso. Era uma Dificuldade de... imaturidade profissional mesmo, mas que com o tempo a gente foi amadurecendo isso. E hoje em dia tá um pouquinho melhor, né, Lô? Sim, graças a Deus. E contratações também, a gente já teve uma contratação que, enfim, não resultou tão bem. Mas eu acho que, assim, liderar pessoas em geral, você delegar funções e manter as pessoas motivadas é muito papel de líder, que a gente em administração fala muito na prática, assim, e quando você não tem alguém em cima de você, é você e você mesmo, então você tem que se motivar, se manter, sabe, motivado em dia e também fazer isso para os outros é complicado. Então, isso eu sinto que é muito uma dificuldade que a gente tem diariamente. Agora a gente abriu mais vagas, estamos contratando, então isso o tempo todo nunca vai deixar de ser um problema. Eu acho que para todas as empresas elas enfrentam isso. LOL, quer falar o próximo? Essa questão da dificuldade de hobbies para a empresa, que a gente já bateu aqui algumas vezes, mas que foi uma dificuldade muito grande para a gente no início até o momento da gente realmente encarar o negócio. Eu não sei se vocês já ouviram o conceito de Ikigai, que é a cultura asiática que eles transformam, eles cultivam um hobby a vida inteira para no final da vida conseguirem ser remunerados a partir desse hobby. Eu sinto que a gente achou nosso Ikigai muito cedo, mas por a gente estar no início da nossa trajetória profissional foi muito difícil de ter certeza sobre isso. Então, até a gente chegar no momento onde a gente bateu o martelo e falou, tá, esse é o nosso futuro, é isso que a gente vai investir o nosso tempo enfim, toda a nossa energia vai ser focada nisso. A gente passou por muita dificuldade, tanto pessoal quanto profissional, para transformar a Macai em um hobby para uma empresa. O que a gente sofre até hoje, porque entrando já no terceiro ponto, a gente fala, não sei o que eu estou fazendo, porque desde o início, eu e Ju, fomos eu e Ju. A gente nunca teve nenhum tipo de mentor, conselheiro que falava, olha, é melhor vocês irem por esse caminho, ou acho que isso que vocês não estão fazendo está bem estruturado, vamos amarrar isso um pouquinho melhor. Desde o início da Macai, tudo que a gente
era muito legal ter uma faculdade de administração por trás do que a gente estava fazendo, porque tudo que a gente aprendia na faculdade, a gente queria aplicar diretamente no nosso negócio. Então, aprendi a fazer uma matriz BCG, vou fazer uma matriz BCG aqui para ver o que está faltando na Macai. Aprendi a fazer eu fiz um plano de marketing para a Macai e fui totalmente aplicado diretamente na Macai. Os projetos que eu fiz no meu plano de marketing foram voltados todos para a Macai. Então, era muito legal ter essa faculdade embasando o nosso teórico, assim, sendo diretamente aplicado em um negócio, mas muitas das vezes a gente chegava e falava, tipo, cara, será que a gente está fazendo a decisão certa? Não sei, não faço ideia, ninguém nunca me falou como é que faz. Uma coisa que ajudou muito a gente também foi que a gente sempre, desde o início, buscou muito curso, mesmo as duas fazendo administração, curso especializado por fora. Então, a gente fez o bootcamp da ProSIC, tanto de empreendedorismo quanto de moda. Porque nessas horas, assim, networking é tudo mesmo, sabe? Contato, você poder ligar para uma pessoa que conhece. Todo mundo fala, você tem um mentor. A gente não tem uma figura, assim, de mentor específica, mas a gente já teve muitas pessoas a gente chama de anjos da guarda durante a nossa vida inteira, que foram guiando isso, que foram mostrando os caminhos que já estiveram onde a gente esteve. Então, assim, uma dica que eu dou para quem tem interesse em empreender, ou então para qualquer coisa, na verdade, é buscar esses cursos por fora, sabe? Porque você acaba conhecendo pessoas que, se você conecta ali e puxa enfim, uma conversa, às vezes você pode tirar muito proveito disso, e a gente fez muito isso sempre. E entrando um pouco no que deu certo, assim, para Macai, que a gente sempre fala que nosso público é nichado, começou muito sem querer, porque, como a gente falou no início, a Macai começou com uma dor nossa, era uma necessidade nossa. Então, quando a gente começou a fazer biquíni, era pra gente que a gente estava fazendo o produto. Então, a gente não tinha que pensar no público, ajeitar o produto pro público. O público era a gente, entendeu? Então, a gente começou a atingir as nossas amigas, depois as amigas das amigas. Então, o público foi se criando, e não a gente, no início da marca, definir o público, que nem a gente aprende em administração que tem que fazer. Mas isso a gente manteve, a gente tem muito claro na nossa cabeça quem é o nosso público. Isso facilita muito para marketing, para criação de moda, criação de, enfim, o produto que for, para tudo, porque você comunica, você sabe exatamente quem é a pessoa que você vai comunicar, o que ela quer ouvir, o que ela vai gostar de compartilhar no Instagram, o que vai pegar mais. Então, isso de você saber para quem você está comunicando, para quem você está vendendo exatamente, é muito importante para qualquer empresa. E não só saber para quem você está comunicando, mas só tentar atingir realmente uma fatia de um público. Porque é muito mais fácil e muito mais assertivo você definir um nicho do mercado do que você tentar agradar um monte de gente. Porque quando você tenta agradar um monte de gente, você acaba não agradando ninguém. Exato. A gente fala muito na Macai que, assim, a gente começou fazendo biquíni para jovens. A gente podia muito continuar na linha de moda da praia e começar a fazer sunga para homem, sunga para mulheres mais velhas, mas a gente decidiu continuar com o nosso público, fiel ao nosso público, as nossas babes, e fazer todas as outras necessidades, mapear as outras necessidades que o nosso público já tem. Então, fazer roupa, que a gente lançou a nossa primeira coleção de roupa verão do ano passado. A gente está aí, enfim, vamos mapear outras necessidades, que é um pouco dessa novidade que a gente tá para lançar aí já. E é isso, a gente vai se manter fiel ao nosso público, ao nosso nicho que já está definido, e vai mapear outras necessidades, ao invés de a gente pegar a mesma necessidade e ir para outros públicos, entendeu? Estranho não ter pessoas respondendo, né? Porque quando normalmente dá, faz... Mas, enfim, o próximo passo, o que deu muito certo pra gente foram esses passos pequenos, que ao mesmo tempo que foi uma coisa orgânica, porque, como a gente falou, a gente tivemos muitas dúvidas durante esses nossos 5 anos, que quando a gente fala 5 anos parece que tem muito tempo, mas efetivamente a gente tem 1 ano e meio de empresa séria, então a gente não ter, sei lá, arriscado pegar um mega empréstimo no início e botar muito dinheiro em uma coleção, ou abrir uma loja física, ou esses passos que a gente via a gente dando, mas que
a gente achou melhor, tipo, vamos testar isso, vamos fazer 100 produtos disso para ver se as pessoas estão prontas. A gente sempre ia fazendo teste de mercado para ver se o que a gente pensava e idealizava ia dar certo. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que foi muito efetivo. Quando a gente tem uma série de conteúdo na Macai que se chama Boss Babes Club, que é para meninas que têm essa veia empreendedora dentro delas, onde a gente dá dicas de empreendedorismo, dicas de produtividade, etc. E a gente via que o nosso público respondia muito bem a isso. E uma das coisas que a gente sempre usou muito para se organizar foram planners. Quando eu trouxe essa ideia pra Ju, ela falou, você tá louca? Tipo, o que a gente vai vender planner numa empresa de biquíni? Eu falei, Ju, vamos pedir 5 para ver se isso vai dar certo. Venderam os 5, tipo, muito rápido. Depois a gente pediu 20. Depois a gente fez mais uma outra coleção. E esses são os passos pequenos que a gente vai dando. A gente nunca faz coisas megalomaníacas, porque a gente sempre tenta dar, tipo, um tiro certo ao invés de lançar uma bazuca e, enfim, não atinge exatamente o ponto que a gente estava querendo. É muito esse conceito de MVP. Eu não sei se vocês são tão familiares com esse termo, mas a gente sempre, quando vai lançar alguma coisa, os moletons agora que a gente lançou, foi a última linha de produto que a gente abriu, a gente fez muita pouca quantidade primeiro, porque vai que ninguém quer comprar moletom da Macai, entendeu? Então é muito isso, a gente tem muito isso dentro, intrínseco na empresa, de não dar passos maiores do que a gente pode arcar com, ou assumir o risco. E verdade é um pouco isso do que a Lau falou, a gente sempre foi muito aberta, sempre deixamos claro essa vulnerabilidade. E teve até, enfim, é uma faca de 2 gumes, porque a gente é muito bom isso, porque aproxima muito com o público, mas as pessoas também sentem essa proximidade que pode ir pro lado ruim. Então, mas é um dos valores muito fortes na Macai e isso deu muito certo pra gente. Eu acho que, complementando você, eu nem acho que é pro lado ruim. Eu só acho que é uma coisa que a gente tem que se preparar todos os dias, emocionalmente, psicologicamente, para a gente estar aberta a esse tipo de exposição. Porque como a gente sempre jogou muito com a nossa verdade, quem a gente é, o que a gente representa, qual é o nosso lifestyle, quais são os nossos valores, qual é a nossa essência. A gente fez um post na Macai numa semana da quarentena que a gente sentiu que muitas pessoas da nossa comunidade, a gente olhava para o lado e a gente via que pessoas dentro de casa estavam se sentindo super ansiosas pelo fato de não estar encontrando seus amigos, pelo fato de não estar conseguindo sair de casa. E a gente sente isso no nosso público e não só com conteúdos, a gente tenta ajudar da maneira que a gente pode. Uma maneira que a gente encontrou foi abrir o nosso telefone pessoal e falar, olha só, babes, a gente sabe que está muito difícil, essa quarentena tá difícil para todo mundo. Sabemos que nem todo mundo tem a oportunidade de conversar com as suas amigas, nem todo mundo tem a abertura. Eu não quero conversar com uma pessoa tão próxima. Se vocês sentirem a necessidade de falar com alguém que não seja, enfim, vocês sentirem a necessidade de falar com alguém, sentirem a necessidade de ter uma amiga, sentir vontade de jogar a conversa fora, tá aqui o nosso número pessoal, fala com a gente. A gente é muito grata a tudo que vocês fizeram pra gente, a gente quer retribuir a nossa comunidade. Ao mesmo tempo que isso gera um mega engajamento, porque você não vê nenhuma marca totalmente exposta, assim, onde toda a equipe abre seu número pessoal para sua comunidade de clientes. Mas a gente vê isso, a gente recebe um feedback tão positivo da nossa comunidade a partir disso e a gente é tão grata por tudo que as nossas babes ajudaram a gente construir, que a gente sente a necessidade espontânea de fazer isso pelas nossas babes. Mas, ao mesmo tempo que a gente abre isso para as coisas boas, a gente abre isso para as coisas ruins também. Então, ao momento que a gente erra, de qualquer maneira, as pessoas sentem no direito de falar o que elas quiserem falar, porque a gente dá essa abertura. Então, o que a gente fala que é uma faca de 2 gumes é que, ao mesmo tempo que isso pode ser muito positivo, isso pode ser muito negativo no sentido que a gente tem que estar preparada para receber o que tem de positivo, o que tem de negativo também. Então, essa é a parte que a gente considera uma dificuldade, mas que também a gente não tem como reclamar, porque muitas coisas boas vieram a partir disso. É isso, já falamos a beça aqui. Foi logo que abre perguntas. Já vi que tem algumas. Pode passar o próximo slide, eu acho que ele é a pergunta. Acho que tem muitas dúvidas e, enfim, a gente sendo jovens empreendedores que acabamos de começar e
A gente aprendeu muito errando, com certeza a gente vai se esforçar ao máximo para explicar aí o que vocês tiverem de dúvida. Eu não consigo ver. Ju, se você quiser responder a primeira pergunta, acho que é do Rodrigo. O Rodrigo perguntou: vocês não acham que explorar todas as necessidades de apenas um específico impõe um limite máximo de crescimento da marca? No sentido que poderiam perder por deixar de explorar outros nichos potenciais? Ju, você quer responder essa ou eu respondo? Então, foi um pouco do que a gente falou, Rodrigo. Eu acho que assim, não tem certo e errado, sabe? Cada empresa faz o que puder, faz o que a produção conseguir, capacidade produtiva, mas a nossa estratégia de produto que a gente escolheu foi isso. Ao invés de a gente abrir para vários nichos, a gente se manteve fiel no nosso nicho e a gente decidiu mapear todas as outras necessidades do nosso nicho, entendeu? Então, ao invés da pessoa comprar só o biquíni com a gente, porque realmente, quantos biquínis a pessoa compra em um ano? Limita. A pessoa vai poder comprar várias outras coisas e a gente está explorando isso agora. Mas assim, nunca diga nunca. A gente talvez no futuro possa abrir, mas no momento a estratégia para os próximos 5 anos é se manter fiel ao nosso público e explorar todas as necessidades que o nosso público tem, porque querendo ou não, a gente tem isso, que é essa facilidade e maestria de lidar com o nosso público, porque somos nós. Então a gente também quer tirar proveito ao máximo disso. Não sei se... Mas assim, não é o certo, sabe? É só a estratégia da Macai. A Letícia perguntou: qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no início da marca? E qual dica para quem está começando nesse meio agora? Ju, eu acho que é a sua parte, assim, porque para mim é fornecedor. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso. Olha, assim, quando eu olho para trás e eu penso na maior dificuldade, para mim foi muito isso de que no início da marca a gente ainda estava nesse vai não vai, sabe? A gente não estava profissionalizando a marca, a gente não estava com maturidade profissional, na verdade, o suficiente para começar. Mas assim, de 1 ano e meio para trás, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que foi fornecedor, porque aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro é muito difícil você achar fornecedores de qualidade e que façam em pequena quantidade. Eu acho que isso é uma, enfim, dificuldade que todo mundo que começa a empreender e trabalha com um produto, assim, em geral, você fazer pouca quantidade é muito difícil. E dica para quem está começando nesse meio de moda, eu acho que você está falando, cara, é curso, de verdade. Curso no Instituto Rio Moda, no Fashion Meeting, que é um outro mais de São Paulo, assim. A gente fez muito. E nesse a gente conheceu pessoas que fizeram links. Eu sempre que eu preciso de um fornecedor, mando mensagem para essas pessoas que eu conheci nos cursos, sabe? Então, gente, não é bobeira. Tipo assim, networking é tudo. E você consegue esses networkings muito indo para curso, até na faculdade, às vezes, tipo, LinkedIn, é muito isso. Então, Eu achei interessante a abordagem que você deu na sua resposta inicial, porque foi... acho que ela estava perguntando até de tipo dificuldade de quem está começando a empreender. E o meu conselho para quem está começando a empreender é que a gente fala muito quando, enfim, a gente tem esse tipo de apresentação, que empreendedorismo para a gente é 1% inspiração, 99% transpiração. Então, se você tem vontade de empreender, mete as caras, testa, faz MVPs, que é esses testes de mercado que a gente fez, porque hoje em dia é feroz, sim, empreender, é difícil empreender e você tem que ter muita certeza de que é isso mesmo que você quer fazer. Porque se você for deixando levar, que nem a gente fez há 5 anos atrás, você pode acabar se frustrando e não explorando o real potencial que a sua ideia e o seu negócio pode ter. Então, acho que a dica para quem está começando também é mete as caras. E você só vai entender se você realmente for atrás do seu sonho. A Priscila perguntou: como organizar as prioridades da hora de começar a própria marca? Você arrasa, meninos. Inspiração de branding. Obrigada, Pri. Ju, você quer falar prioridades? Prioridades da hora de começar a própria marca. Você, no sentido de prioridades dentro da empresa ou prioridades na sua vida, tipo faculdade?
Não sei Acho logo, que você você pode sabe? falar dos dois. Eu acho que é tipo assim, o passo a passo de quando você está começando, assim. Para mim, o passo a passo é você fazer canvas, igual faculdade mesmo, de você botar num papel, assim, mapeado o que a sua empresa é, qual é o seu propósito de marca, quais são os seus produtos, quais são os seus fornecedores, são os seus custos, quem é seu público, como você vai atingir, quais são os seus canais. Isso, para mim, é muito importante. Eu gostaria muito que a gente tivesse feito isso no início da marca, para a gente conseguir ter claro o que era o nosso negócio, porque, como a gente falou, a gente era um bolo. Eu e Ju, a gente brigava porque eu não postava foto no Instagram, e aí a Ju falava, não, isso é sua responsabilidade. Eu falava, não, é sua responsabilidade. Então, você ter essas coisas estruturadas, quem faz o quê, obviamente, quem está começando sozinho, eu faço tudo, mas, tipo assim, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã. Eu estou começando uma marca, quais são as coisas que eu vou precisar começar? Eu preciso definir qual é meu produto, qual é meu público, por onde eu vou vender. Aí depois você vai começar a definir coisas de branding. Então, naming, comunicação, qual é o meu tom, qual é a minha paleta de cores, quais são os tipos de conteúdo que eu vou disponibilizar, se eu vou ser uma empresa, enfim. Aí você vai estruturando, mas se for me perguntar, para mim a primeira coisa assim é o mapeamento da tua empresa como um canvas. Uau, deixa eu até juntar duas perguntas aqui para você falar um pouco sobre você que faz o marketing do Instagram e tudo mais. Gustavo, desculpa, só para juntar, para a gente dar uma. A Isabela perguntou como foi o processo de criação da identidade visual da marca, tanto na logo quanto na estética do Instagram, do site, os templates. E a Priscila perguntou como deixar a comunicação da marca tão harmônica e concisa. Então, dá uma... Ok. Então, primeiramente, a gente, como eu mostrei na trajetória da Macai, a gente teve uma transição muito grande, meio que não foi do dia para a noite, mas a gente sentiu as nossas clientes crescendo junto com a gente. A gente começou a marca quando a gente tinha tipo uns 16, 17 anos e a gente era viciada em surf, Island Girls e tal. Então, a nossa comunicação representava a nossa verdade, a nossa essência. E era isso que as nossas fotografias eram, as nossas comunicações. A gente tinha um coqueiro na nossa logo. E depois de um tempo a gente foi falando, tipo, não, eu acho que a gente tem que fazer uma pegada mais urbana. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma pegada um pouco mais classy. Então, para a gente definir a nossa identidade visual sempre foi muito representando o momento da nossa vida, porque a Macai sempre foi um espelho do nosso reflexo. Mas agora entrando um pouquinho mais em branding, eu vou contar um segredo para vocês que eu não sei se eu deveria contar. A gente está fazendo o nosso manual de marca agora, porque o segredo que a gente tinha foi fazer contratações muito alinhadas com a nossa essência. A gente queria meninas dentro da empresa que vestissem a camisa, tivessem o mesmo propósito, tivessem a mesma essência, porque eu estava super sobrecarregada, eu tinha 1 bilhão de ideias sobre conteúdos que eu queria criar, mas eu não tinha a qualificação de design das minhas ideias. Então, eu sabia que... primeiro eu peguei os valores da marca e comecei a traduzir em conteúdos. E aí, com a minha designer entrando, ela definiu, tipo assim... como é que fala? Tipografia, logo, a paleta de cores, as séries de conteúdo, isso tudo foi muito passando a ser programado a partir de que eu tinha uma design que conseguia manter essa identidade visual mais constante. Mas a dica que eu dou para quem está começando e, obviamente, não tem a possibilidade de contratar uma designer, são os 1 bilhão de aplicativos que tem disponível hoje no online. Tem um chamado Unfold, que é muito bom, e lá ele tem, tipo, séries, como se pode dizer, séries de um tipo específico de programação de stories. Então, você aí consegue manter uma identidade visual consistente, sempre usando meio que o mesmo... esqueci o nome da palavra, mas enfim, se mantendo consistente a sua identidade, porque quando você muda de fonte toda semana, a paleta das suas cores, o tipo de fala que você tem, você não consegue ter essa linha
linha de identidade visual tão relevante e as pessoas vão acabando ficando um pouco confusas e não associam tanto a sua marca à sua identidade visual. Não sei se eu consegui explicar, porque eram muitas perguntas e muita coisa que, obviamente, acontece por trás do branding, mas eu acho que é um pouquinho isso do que aconteceu dentro da Macai. De uma pessoa leiga de marketing, assim, eu acho que o essencial é isso, você definir que é esse manual de marca que a gente está fazendo agora, mas que sempre foi claro na nossa cabeça de estética, são as cores da marca, a fonte da marca, o senso estético, assim, que aí você vai... Uma coisa que ajuda muito você a definir seu senso estético da marca são mood boards no Pinterest. O Pinterest, para quem não conhece, é um site de inspiração onde cada projeto que eu faço e eu quero definir, tipo, visualmente qual é a estética desse projeto, qual tipo de conteúdo que eu vou criar, qual tipo de conteúdo fotográfico que eu vou criar, eu crio um mood board para cada uma dessas categorias e visualmente na minha cabeça fica bem mais claro, tipo, aonde eu tenho que atingir. Então, para quem está começando, isso às vezes é uma boa dica, Pinterest. Respondendo aqui a Larissa e a Carol. A Larissa perguntou: vocês sentiram dificuldade para a produção dos biquínis, modelagem, cor e estampa por não terem estudado moda e design? E a Carol perguntou: são vocês mesmos que desenvolvem os modelos e estampas da marca? A gente sempre desenvolveu os modelos, a gente nunca comprou peças prontas. Sempre desenvolvemos nas duas primeiras coleções. Não, na primeira coleção a gente comprou estampa em tecido já pronto, mas desde então a gente desenvolve as nossas estampas também com designers terceirizados. Então, não somos nós que fazemos, a gente contrata designer para fazer isso, das estampas. Mas os modelos, assim, é óbvio que não ter estudado moda e design foi um grande empecilho, né, no processo criativo, mas como foi sempre a gente fazendo biquíni pra gente mesmo, sabe? Era uma coisa fácil, porque eu fazia, tá, próxima coleção. Claro que a gente olhava para as tendências, mas era muito o que eu quero, sabe? O que eu tô precisando vestir, o que eu tô sentindo, o que eu no verão vou querer estar usando. Então eu Mas me muito guia também hoje. vendo as mensagens das meninas falando, tipo, vocês têm que fazer um modelo diário, vocês têm que fazer um maiô mais reto, vocês têm que nananana. Então a gente usava isso muito como, tipo, base do que o mercado tá querendo, o que tá sendo demandado. A gente ouve muito as clientes, assim, a gente estava há um tempo atrás recebendo muita mensagem: biquíni vermelho, a gente quer biquíni vermelho, não sei o quê. Aí a gente foi e botou biquíni vermelho na coleção, entendeu? A gente nem olhou para nenhuma tendência de moda e é muito isso, tipo, a gente não seguia só por isso, sabe? A gente escuta o que a gente quer e o que os clientes querem e faz assim, mas explicando só um pouco do processo de criativo dos biquínis, a gente forma primeiro o tema da coleção e de onde a gente vai buscar inspiração, muito ligado com marketing também, que é a parte da Carol. Eu faço a parte da criação de moda, junto com a designer que a gente tem dentro da empresa. Então a gente vai começando a pegar a inspiração, fazendo esse mood board do Pinterest, e aí a gente vai criando os modelos. Muito baseado hoje em dia nos que mais deram certo na Macai, então a gente volta sempre com modelos antigos nossos, que a gente já desenvolveu, então fica mais fácil porque a gente sabe que vai vender. E aí, baseado nesse tema de inspiração, a gente define as cores, as estampas, tudo isso. E assim, mais ou menos a gente começa a planejar isso 8 meses antes do lançamento. É o tempo que precisa. Vocês escolheram a faculdade... A Carol perguntou: vocês escolheram a faculdade de administração por causa da Macai ou já se viam nessa área? Olha, eu acho que a gente já se viu um pouco nessa área. Quando abri a Macai... Mentira, a gente queria fazer arquitetura. Não, sim, mas tipo assim, com, sei lá, 13 anos. Mas quando começou a Macai, você já estava em administração. Sim. E eu não me via em nada além disso, sabe? Quando eu comecei a empreender, foi um pouco, tipo, vai ter que ser administração. Mas era a única, já estava na minha mente isso, sabe? E a Carol já estava dentro de administração, eu que entrei depois de abrir a Macai. Eu entrei em administração basicamente por todas as oportunidades que a faculdade de administração dá. Como eu era muito incerta do que eu queria fazer da minha vida, a administração pareceu uma boa, um bom caminho a se seguir, porque depois de fazer administração você consegue fazer vários tipos de especializações, enfim. Eu me dava mais tempo para entender o que eu queria fazer da vida. Sim. A última A pergunta. Cida perguntou... Última? Tem mais algumas. Ah, é?
Eu achei que era Tem mais do 3 livro. só. A Priscila perguntou, Ah, tá. melhor trabalhar com influenciadores para atingir mais pessoas ou trabalhar com seu público aos poucos? Tá, marketing. Então, eu vejo diferentes tipos de estratégia dentro do mundo de criação de conteúdo, vamos dizer. E são muito alinhadas com marketing digital, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas dentro do mundo dos influenciadores hoje em dia, tem os grandes influenciadores de tipo assim, 5 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores. E esses pra gente não dão conversão, porque por mais que eles atinjam muitas pessoas, eles são profissionais de criação de conteúdo. Então não é igual você receber um conselho de uma amiga. Quem que você preferiria comprar um biquíni que você tá insegura se vai chegar bom, a qualidade é boa, a modelagem vai ficar boa? Você vai preferir ouvir da sua melhor amiga falando que caralho, desculpa, comprei um biquíni muito maneiro que ficou top no meu corpo e você precisa conhecer essa marca, compra porque ele vai ficar bom. Se você não comprar, tipo, se não ficar bom, você pode trocar em menos de 7 dias, é ótimo. Ou ir uma blogueira falando, tipo, gente, recebi esse biquíni aqui, enfim. Então, tipo assim, se a gente tá querendo falar pro mundo, tipo, a Macai existe, pessoas venham conhecer esse tipo de marca, porque a estética é muito maneira, a gente vai para influenciadores de grande público. Mas se a gente está focado em conversão, a gente prefere muito mais ou pequenas seguidoras, ou pequenas influenciadoras, ou até as nossas próprias seguidoras. Por isso que pra gente é maravilhoso esse engajamento da nossa comunidade, porque eu acho que a coisa que a gente mais ama na Macai, a coisa que mais dá retorno pra gente, são as nossas próprias babes, quando recebem o produto, irem no espelho e falarem, gente, olha o biquíni que eu recebi, que maravilhoso, etc. Isso é uma mega confirmação de marca para as pessoas que não conhecem a marca, ver pessoas que ela nunca viu na vida e que não são contratadas nossa para darem esse tipo de afirmação para a nossa marca. Então, espero ter respondido sua pergunta. Puxando um pouco esse gancho aí da comunicação próxima, LOL, o Rodrigo perguntou como vocês fizeram para manter a comunicação próxima e íntima com aumento de cliente. Eu acho que a forma de alcançar, assim, pelo Instagram, bastante gente, fica muito fácil a gente botar a cara e falar, e postar vídeo. E essa forma de divulgar o nosso número. A gente já tinha quanto? 60 mil seguidores no Instagram quando a gente divulgou o nosso número pessoal. Então, não tem muito segredo, sabe? É você se expor lá, botar, conversar. A gente faz muito vídeo também. Fala. Eu acho que por mais que os nossos seguidores cresçam, quem está na nossa página é porque gosta do que a gente expõe, gosta do tipo de conteúdo que a gente posta, gosta que a gente tem essa proximidade com os nossos clientes, gosta do tipo de conteúdo que a gente faz. Então, pra gente não faz diferença se a gente tem 15 mil seguidores, ou 80 mil seguidores, ou 100 mil seguidores. Eu acho que a gente, mantendo a nossa essência, mantendo a nossa verdade, mantendo a consistência da nossa criação de conteúdo, que foi isso que fez a gente ganhar o tamanho que a gente ganhou, não tem como ser errado ou por que a gente mudar o que a gente vem feito e tem dado certo. O que a gente acha que a gente mudou muito com o crescimento do nosso público é que antigamente era totalmente nichado para uma pequeníssima fatia de pessoas que a gente conhecia. Hoje, a gente falando com um público maior, a gente tem que estar sempre ligado em como a gente consegue ser mais diversa possível para conseguir, por mais que seja dentro do nosso nicho, mulheres de 18 a 30 anos que, enfim, gostam do nosso lifestyle. Existem 1 bilhão de mulheres desse tipo. Então, a gente está tentando cada vez mais abrir os nossos horizontes da diversidade, pensar com outro tipo de mentalidade, outra cabeça, não só com a nossa vivência, com a nossa experiência e o nosso mundinho aqui. A gente ampliar a nossa visão de mundo tem sido cada vez mais importante com o crescimento da Macai. Acho que isso responde a sua pergunta. Respondendo agora as meninas, a Mariana e a Ana, elas perguntaram sobre como a gente lida com gordofobia nesse setor de moda praia.
a criação de peças com tamanhos para pessoas com todos os tipos de corpos. E a Ana falou que achou a nossa cartela de tamanhos pouco inclusiva. Vocês pensam em expandir essa cartela no futuro próximo? Enfim, sobre isso, a gente sempre se preocupou com a marca crescendo, a gente sempre se preocupou em ter modelos em todos os editoriais com uma representatividade maior, que a gente pudesse demonstrar isso no nosso Instagram e que as pessoas de diferentes corpos vissem e se relacionassem, tivessem essa proximidade. Não adianta nada a gente falar e botar a cara dessa proximidade com o cliente e criar essa relação se a pessoa entra ali e ela não se vê na nossa marca. Mas sobre medidas que a gente vai tomar, Ana, eu concordo super com você. A gente, na próxima coleção de verão, que lança em novembro, a gente já vai ter o tamanho GG. E uma outra medida que a gente tomou também, que é sobre criação de peça, porque é muito isso, assim, se alguém aqui tem um pouco de noção de criação de peça em questão de modelagem, o nicho plus size, por mais que a moda seja igual, você não vai mudar o estilo de uma roupa normal de uma roupa pequena, ou então que é o PP para baixo, para uma roupa plus size. A moda é igual, mas a modelagem muda. Isso em questão de produção é muito difícil, porque o mínimo é aquela coisa que eu falei. Enfim, a gente tem que fazer várias grades. Mas, enfim, a medida que a gente vai tomar é na prova das roupas, quando eu provo, assim, que é o P, eu preciso provar todas as modelagens, porque é isso que faz ela ficar tão boa. E em toda prova de roupa a gente vai ter uma modelo G também, para falar, não, aqui não tá legal, não, aqui não tá legal, que nem eu faço com o P, sabe? Então, isso também vai ser muito importante, porque vai acertar a modelagem perfeitinho, sabe? Então, todas as meninas que vestem no P e sentem, tipo, porra, encaixou perfeito, a G também vai sentir isso, porque ela fez parte do processo de ajuste da modelagem. Então, enfim, são 2 medidas que a gente já está implementando aí. Isso foi muito uma coisa que a gente aprendeu também escutando as nossas babes e escutando a necessidade das meninas que falavam, tipo, cara, recebi o G, mas o G ficou pequeno no meu peito e que droga que é você não, receber uma modelagem que normalmente você cabe num G e você não recebeu no G. Isso é totalmente culpa nossa, porque como a gente sempre aprovou todas as nossas modelagens experimentando P e seguia a grade a partir do que é o ok do mercado de moda, a gente entendeu que da mesma maneira que a gente quer que a modelagem fique perfeita no P, a gente precisa que a modelagem fique perfeita no G. E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o feedback das nossas babes. Tanto de, tipo assim, escolha dos nossos tipos de modelo. Essa coleção, por exemplo, todos os nossos biquínis têm alça muito fina. E a gente entendeu que para mulheres que têm um busto maior, fica muito desconfortável. Então, a gente vai cada vez mais sempre com as críticas construtivas e os feedbacks das nossas clientes, melhorando na próxima, e melhorando na próxima, e melhorando na próxima, porque sempre foi o que a gente fez na Namacai, a gente aprende errando. Mais alguma pergunta? A Priscila perguntou indicação de livro, Ló, para quem está começando. Eu e Ju, a gente é a louca dos livros, né? Então, eu acho que não tem exatamente um que tenha me dado, tipo, passo a passo do que é o essencial para o empreendedorismo, mas um que eu amo de paixão é Trabalhe 4 horas por semana, de um cara chamado Tim Ferriss, que ele, para mim, é, tipo assim... Ai, sei lá, ele é meu guru business. Ele tem um outro livro chamado Ferramenta dos Titãs, caso alguém já tenha lido Trabalhe 4 horas por semana, que é uma bíblia do business. Ferramenta dos Titãs, procurem esse, porque esse é tipo assim, se você não sabe nada de nada, tem 250 profissionais que ele considera os gurus dele, que são 3 páginas de cada um desses profissionais que eles dão as dicas da vida dele. Então, se eu pudesse indicar um livro, talvez seja o Ferramenta dos Titãs. Eu acho que 2, assim, que eu consegui pensar que eu muito no início li, esses 2. O primeiro livro de empreendedorismo que eu li na vida, assim, me ajudou muito, foi O Segredo de Luísa, que é um livro bem técnico, na verdade, assim, de plano de negócio, estruturação financeira, mas de uma forma muito leve e muito legal. Então, O Segredo de Luísa foi bem legal no início da Macai. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Do Dale Carnegie. Muito bom. Clássico, mas muito necessário. Então, e o Poder do Hábito. Qual?
O Poder do Hábito é um clássico. São esses. Mas, enfim, gente, a gente mais uma vez... Só para ler para você, que eu acho que você não tá lendo, a Priscila falou, queria parabenizar vocês mais uma vez pela aula, vocês construíram uma marca incrível, babes. Vocês realmente criaram uma comunidade, uma marca classe AF. Perfeita. Eu amo pessoas que usam a nossa comunicação para falar de volta com a gente. Gente, eu queria agradecer mais uma vez esse espaço e todo mundo que está aqui numa sexta-feira. Claramente, quem está aqui, não só por crédito, é porque vocês vão fazer a diferença no mercado e vocês já estão um passo à frente de todas as pessoas que não estão aqui disponibilizando esse tempo para estar aprendendo um pouquinho mais com a gente. Mais uma vez, a gente não é guru em nada, a gente aprende muito errando, a gente aprende todos os dias, mas obrigada por terem disponibilizado esse tempo aqui com a gente e pela troca. E eu e Ju somos muito abertas, então quem quiser falar com a gente tem o Instagram da Macai e tem o meu pessoal e o da Ju, que tá em vários lugares da Macai. Nosso Instagram tá 100% aberto para quem quiser tirar dúvida com a gente, mandar mensagem. Agradeço todo mundo pela presença. E é isso, galera. Se não tiverem... Queria agradecer a Ju e a Carol mais uma vez por virem aqui, dividirem o tempo, o espaço e o conhecimento com a gente. E a todo mundo que participou dessa semana acadêmica, que está chegando no fim agora. Muito obrigado a todos e boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Os complementares vão estar disponíveis a partir de amanhã no site da Eventry. Gustavo, eu ganho hora complementar por dar palestra? Que eu tô precisando. Abusada, cara. Eu, hein? Acho tá aqui por crédito. Tá no site da Eventry, senão não funciona. Fechou. Beijo, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa sexta. Sextou, galera.